Ela é uma ladra incomparável, uma aventureira destemida, protetora de seu território e de seus entes queridos, ora par romântico, ora antagonista do Homem-Morcego. Ao longo das últimas 8 décadas, a Mulher-Gato pavimentou o caminho para se tornar não só uma das maiores personagens dos quadrinhos, como também um ícone indiscutível da cultura pop. Nessa edição especial, a DC celebra suas origens e sua trajetória com 10 histórias inéditas que remontam os momentos mais marcantes de sua cronologia, elaborados por roteiristas que ajudaram a definir e redefinir a Mulher-Gato em seus 80 anos de existência. Bem, eu tava esperando, tava bem ansioso, eu já tinha feito a compra desse quadrinho especial na pré-venda pelo site da Panini. Eu aguardei de 1 a 2 meses e finalmente chegou. E agora que chegou, eu vou fazer uma análise completa desse quadrinho para vocês, história a história. Espero que vocês curtam. Helena é a primeira história desse especial. Essa história é roteirizada por Tom King. A gente vê que ele constrói bem a relação deles dois. Nessa história a gente vê a Mulher-Gato descobrindo que ela tá grávida do Batman. Isso faz ela ficar meio pensativa, porque para ela não é uma mãe, e sim uma ladra. Mas aos poucos a gente vai vendo que ela vai pegando gosto pela maternidade. Pois bem, o roteiro do Tom King é muito bom, os desenhos também dessa história eu gosto bastante, então é uma história que vale muito a pena, gostei mesmo. Novos modos. O roteiro é de Paul Dini e traz a Mulher-Gato intrigada com o desaparecimento de vários felinos pelos zoológicos da cidade, tipo tigres, leões, enfim. Ela passa a investigar esses desaparecimentos e descobre que os desaparecimentos desses felinos faz parte do plano de um vilão que se denomina o taxidermista. Ele captura esses felinos para empalhá-los e tê-los como troféus. Bem, essa é uma história ok, um roteiro mediano, mas os desenhos são bons. Eu acho que não é nada demais, principalmente para ser uma história de homenagem dos 80 anos da Mulher-Gato. A arte de abrir uma fechadura. Nessa história vemos uma homenagem à Mulher-Gato da fase do Ed Brubaker. Lá do comecinho dos anos 2000, eles usam aquele uniforme que ela usava naquela época. Referente à história, é apenas a Mulher-Gato lutando com alguns criminosos para poder libertar um detetive que é coadjuvante nas histórias da Mulher-Gato daquela época. Ao meu ver, essa parte da história fica em segundo plano. O que fica em primeiro plano mesmo é o roteiro do Ed Brubaker, que traz a Celina se lembrando de sua infância na casa de detenção, lembrando como ela pegou gosto por abrir fechaduras, daí o nome da história. E assim ela se tornou a ladra que hoje conhecemos e amamos. Agora você me vê. Bem, essa história me deixou chateado. Por quê? Quando eu vi que teria uma história nessa revista com a Mulher-Gato usando o traje do Batman O Retorno de 1992, eu achei que seria uma história sensacional, porque eu gosto muito desse traje, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Não é uma história ruim, se trata apenas da Mulher-Gato tentando pegar um policial corrupto numa trama bem rapidinha, ou seja, nada demais. Eu esperava bem mais dessa história, mas o ponto positivo com certeza são os desenhos, que além de serem lindos, nos pegam pela nostalgia de estar vendo esse traje de 92 novamente. Sabedoria convencional. Essa sim, para mim, é a melhor história da revista, com certeza. A Mulher-Gato está em um Batcon, tipo uma Comic Con, aquelas grandes convenções de quadrinhos. Aí acontecem muitas coisas surreais, ela vê um corpo de um cara no chão, os fãs vêm pedir vários autógrafos para Celina, ela vê vários fãs fantasiados de cosplays da Mulher-Gato de diversas épocas, e ela quer entender o que está acontecendo. É uma história que te prende até o final, porque você também quer saber o que está acontecendo. Sem dúvidas, é uma história que é muito coerente em estar no quadrinho de homenagem aos 80 anos da Mulher-Gato, porque ele realmente faz uma homenagem à Mulher-Gato. Ele traz Mulher-Gato de diversas épocas, tem vários easter eggs, enfim.
é um prato cheio para os fãs. O roteiro e o desenho também são muito bons. Ótima história. Passarinho. Essa também é uma história que eu curto. A gente vê a mulher gato roubando um artefato antigo para levar para uma senhora que ela conhece desde a infância e está na beira da morte. O legal dessa história é que homenageia a mulher gato dos anos 80, lá do ano 1. A Celina com o cabelo curtinho, o traje cinza da mulher gato. Realmente foi uma fase bem importante para a personagem e que com certeza merece estar na revista de homenagem aos 80 anos da gata. A gente vê uma interação dela com Batman também nessa história, inclusive o desenho tá bem bom, gostei muito mesmo. Gostei muito do desenho também da Celina principalmente, e é uma história que vale muito a pena. Viciada em encrenca. Celina Kyle e sua irmã Meg saem da cidade onde estão, em Vila Hermosa, para voltar a Gotham City. Elas viajam de carro e durante a viagem elas têm alguns contratempos. Essa é uma história interessante porque mostra a Celina Kyle, que está em vigor agora nas revistas atuais da Mulher Gato. Resumidamente, é uma história com enredo simples, mas que funciona. Uma gata de 9 causas. Aqui a mulher gato está roubando um cofre e é surpreendida por um segurança. Ela então dá 9 alternativas para ele. Em muitas alternativas dessas ela morre, ou ele morre, ou ela se entrega, enfim. É uma história bem curtinha, só tem 3 páginas. O desenho não agrada muito meus olhos, mas passa bem longe de ser a pior história desse especial, com certeza. A pior história ainda vem por aí. Nascida para assar. Agora falando em pior história, chegamos nela. Sinceramente, essa é a pior história do quadrinho sem sombra de dúvidas. O roteiro mostra a mulher gato tentando roubar uma joia, mas ao mesmo tempo mostra o cara de barro tentando roubar essa joia também. Isso faz a mulher gato e ele entrarem em um embate. Mas o que me incomodou muito nessa história mesmo foi o desenho. Eu achei o desenho horrível. Ainda mais se tratando da mulher gato de uma das fases que eu mais gosto, a fase dos anos 90 com o uniforme roxo. Eu esperava muito mesmo dessa história. Olha só, vou deixar até uma comparação para vocês aqui. O corpo ficou muito estranho e a cara, gente, meu Deus. Vou até para a próxima história que essa já me deixou com raiva. Não tem como defender mesmo, nem quero mais falar dela. A Mulher Gato da Terra. Essa é a última história desse quadrinho especial, onde eles homenageiam a Mulher Gato dos anos 60. O desenho tá bonito, mas o roteiro não me conquistou muito, vou ser sincero. A Mulher Gato aparece em uma feira de ciência para roubar, quando do nada ocorre uma invasão alienígena. Achei ela fraca, meio sem nexo. Eu não curti muito essa história não, achei bem estranha, mas não é a pior mesmo fica aquela história anterior. Bem, o quadrinho em si ele tem pontos positivos e negativos, como eu já falei aqui. Ele tem histórias muito boas, histórias medianas e histórias não tão boas assim. Bem, para ser um especial de homenagem eu esperava bem mais. Mas mesmo assim, para quem curte a personagem, ele é um quadrinho que tem que estar na coleção. Afinal, a Mulher Gato não faz 80 anos sempre, não é mesmo? Agora, se você gostou do conteúdo, deixa aquele like, comentário e não deixe de se inscrever no canal para sempre receber conteúdos novos.